Tá tudo certo. Muito bem. Muito bem. Então, vamos conversar agora com a doutora Miriane Ferreira. Estamos no ponto com a doutora aqui para a gente tirar mais dúvidas em relação às justiças. Doutora, a senhora ouve a gente? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, doutora. Obrigado por atender a gente, viu? Imagine, eu que agradeço o convite. Boa tarde. Doutora, a gente estava aqui fazendo uma grande linha do tempo sobre o caso, desde a morte da Gal Costa até o momento em que nós tivemos a certidão de óbito, que demorou 7 meses para sair, e o degringolar jurídico que, depois que o Gabriel, filho dela, completou 18 anos, ele, por livre e espontânea vontade, decidiu entrar na justiça para contestar o que a Vilma, que até então era oficialmente a herdeira, né, que ela conseguiu comprovar a união estável, ele decidiu contestar as decisões que ela estava, a forma com que ela estava andando ali, com o inventário, enfim, com as coisas que ela precisava decidir após a morte da Gal Costa. Eu queria começar perguntando para a senhora exatamente isso, assim, se primeiro existe a possibilidade, óbvio que como foi identificado, de atestar uma união estável depois que a pessoa faleceu. Isso é possível juridicamente, né? Isso está legalmente registrado. Possível. E aí ele consegue... É possível. Por favor, pode falar. Contestar, isso. É possível, isso é bem comum até, às vezes aquele casal que viveu junto, mas não tem nada ali no papel, isso é bem comum, depois do falecimento, eles ingressarem comprovando essa união estável. E pelo caso dela ali, é o que me consta, parece que o filho até assinou em determinado momento para dar uma veracidade ali dessa união estável. Quando existe uma prova inequívoca dessa união estável, ela pode ser, tudo pode ser dirimido ali mesmo no processo de inventário, quando não tem que produzir provas. Agora, no caso ali, o que eu imagino que ele esteja fazendo é contestando essa união estável, se ela ocorreu de fato ou não. E no meu ponto de vista, existe um grande problema ali, porque elas moravam juntas. Então, se em algum momento, por exemplo, existiu realmente essa união estável e elas se separaram de fato, porque é possível você estar separada de fato, morando na mesma casa. Teoricamente, ela não seria a viúva, não estaria mais em uma união estável. Só que isso é muito difícil de comprovar. O fato delas morarem juntas ali, ter alguma dependência financeira, participar da vida em comum uma da outra, em todos os aspectos, são fortes indícios de que existiu essa união estável. Mas um ponto importante que seria, acredito que um ponto para ser discutido tentando demonstrar que elas não tiveram uma união estável seria provas testemunhais. Se existem testemunhas que falam que as viam como se fosse um casal. Isso vai ser fundamental no deslinde aí dessa história. Se tiverem pessoas que atestam, afirmam, sim, elas eram um casal, aí não tem o que fazer, é uma união estável, e aí ela vai ser herdeira, vai ter direito a 50%, e o filho aos outros 50%. Agora, se, embora elas morassem juntas, tivesse vários dos pré-requisitos ali da união estável, tiver várias testemunhas que alegam, não as viam como casal, via como parceiras de negócio, uma amiga que morava ali com ela, aí nesse caso, essa união estável estaria descaracterizada. Então, acredito que o que vai mudar muito aí nesse processo, se vai conseguir destituir, descaracterizar essa união estável, serão as testemunhas, serão as provas testemunhais. Entendi. Miriane, tudo bom? Boa tarde, eu não tinha dado boa tarde antes, né? Complicado isso. Bom, tem um fato também que chegou nessa semana, o colunista Gabriel Perlini, do IG, eu até conversei com ele, né, sobre o assunto, ele teve acesso ao processo e, segundo o depoimento para a justiça do Gabriel nesse pedido de anulação da relação conjugal das duas, ele alega que ele teria sido... Eu vou dizer a palavra que está no processo, que é envenenado, ou seja, medicado para que assinasse uma carta de próprio punho, atestando que aquela união estável era real. Nesse caso, Miriane, um tipo de acusação dessas, ela continua na esfera civil, ela vai para criminal? E como que ele pode comprovar que aquela carta feita de próprio punho não foi feita com a vontade dele, foi feita na realidade... ele foi meio que intimado a fazer, né? Esse é um dos pedidos dele, que anule essa carta que comprova a união estável, ou seja, ele era testemunha e deixou de ser. E segundo, ele pede que a justiça anule o reconhecimento de união estável das duas.
Olha, esse quesito aí de falar que ele estava sob influência de remédio é algo bem difícil de comprovar e anular essa carta. Não seria algo muito fácil. Teria que preencher alguns requisitos que são bem específicos da lei. Mas, assim, o fato dele ter assinado concordando com a união estável não quer dizer necessariamente que aquilo foi uma união estável. Se, né, de acordo com... ele nega, fala, né, que tudo que ele assinou ali, não, que ele escreveu, não faz sentido, tem as justificativas dele, né, por não fazer sentido, mas se aliado a isso tiver outras provas de que elas não estavam em uma união estável, o fato dessa carta aí não vai mudar muita coisa. Não quer dizer que é uma sentença fatal pelo fato dele ter assinado ali concordando, né, porque tem outras situações ali, como falaram, que ele estava sob os cuidados dela e tudo mais, então isso deve ser levado em consideração também. Mas se por acaso existe essa carta, mas comprova-se ali por meio de testemunhas, principalmente, que não existiu uma união estável, aí essa união estável vai ser desconstituída. Um fato interessante que eu vi vocês falando é que ela está buscando o reconhecimento da filiação socioafetiva em relação à criança. A chance dela conseguir isso é praticamente nenhuma, porque para você fazer esse reconhecimento da filiação socioafetiva, essa criança, ela tem que te ver como mãe. Isso foi bem falado na entrevista ali, que nenhum chamava um ao outro de Sim. mãe. Então, o fato de ter sido uma madrasta, uma madrinha, não quer dizer que aquilo vai caracterizar uma filiação socioafetiva. O pré-requisito fundamental é que as pessoas ao redor os vejam como uma relação de mãe e filho. E eles mesmos declararam, tanto ela quanto ele, que aquilo nunca existiu. Então, ingressar com uma ação de reconhecimento de filiação socioafetiva nesse momento, eu acredito que seja, assim, uma estratégia bem fraca e que não vai prosperar. E até, doutora, tem um ponto interessante, porque quando a Gal adotou o Gabriel, em 2007, ela já estaria junto com a Vilma, né? E no documento de registro do Gabriel não consta a Vilma como mãe. A única pessoa que consta como mãe, como essa ligação parental, é justamente a Gal. Então, acho que é mais um ponto que complica ela conseguir essa adoção, né, em relação a Gabriel nesse momento. Eu acho que vai ser dificílimo. Isso aí eu não vejo chance nenhuma dela conseguir comprovar. Agora, em relação a essa união estável dela, se ela tiver mensagens mostrando que existia uma relação de afeto, comprovando que aquilo não era só uma amizade ou não era só uma relação de negócios, isso também vai contar favoravelmente a ela. Embora o ato conjugal ali, o sexo, não ser um pré-requisito para a união estável, que talvez pareça que ele alegou que elas não tinham, né, essa intimidade, se não tinha só o sexo, mas tinha uma relação de afeto, de casal mesmo, ainda assim a união estável vai ser reconhecida. Vai depender muito. Se elas têm troca de mensagens, de carinho, né, de assuntos que ultrapassam a esfera do trabalho ou de uma simples amizade, e dessa prova testemunhal, que eu imagino que elas devem ter muitas pessoas que conviveram ali do lado delas e que possam dizer se elas foram realmente um casal, ou elas foram no passado e depois não mais, ou se eram amigas, ou se realmente estavam juntas o tempo todo. Então, eu acho que isso vai ter meios de ser comprovado sem falar dessa carta, que ela só é um indício ali de prova. Existem outros meios de comprovar se isso existiu ou não. Miriane, queria te perguntar que meios, além de testemunha, carta e outros assuntos, podem comprovar uma união estável? Porque acho que a lei já deu uma boa atualizada, né? Tem muitos casais que optam por não casar, né, ir lá fazer o registro civil e tal, e só morar junto. Só morar junto atualmente não poderia comprovar uma união estável. Então, por exemplo, se a Vilma disser, eu moro junto da Gal há 20 anos já, os porteiros me conhecem, todo mundo me conhece como esposa da Gal, e aí fala, não, mas não é só morar junto, né, como ela citou. Sim. Então, o que poderia caracterizar uma união estável sem ser só testemunhas? Então, os pré-requisitos hoje da união estável é uma união pública, contínua, duradoura e com a intenção de constituir família. No caso delas ali, pública, eu não sei se elas eram vistas como casal, eu imagino que sim, contínua, elas sempre estiveram juntas, e duradoura, né, 20 anos, bem duradoura, e a intenção de constituir família. Essa intenção de constituir família é algo bem subjetivo que acaba ficando um pouco de lado. Só que o que eu acho que pode ser discutido ali, então assim, ou seja, aparentemente ela preenche todos os requisitos. O fato de morar junto já é assim, 90% do caminho perseguido ali para conseguir comprovar uma união estável. Apesar de morar junto não ser um pré-requisito da união estável. Então,
A princípio, tudo, conforme a gente vê, conforme está sendo noticiado, a princípio, sim, existia uma união estável. O que poderia contrapor seriam testemunhas negando, porque morar junto elas moravam, que não é um pré-requisito da união estável, mas já é um forte indício de que existe uma união estável. Essa relação financeira de dependência é um forte requisito da união estável. Uma união pública, que o delas aparentemente era, então elas aparentemente têm tudo para que se comprove isso. O que poderia ir contra essa tese seriam testemunhas que comprovem e falar, não, eu convivi, elas não tinham relacionamento ou tiveram. Então, assim, na visão de fora, aparentemente, existe todos os pré-requisitos ali, mas não quer dizer que isso também é uma sentença. Isso pode ser questionado se existem testemunhas, principalmente, ou de repente falta de mensagens, de conversas entre elas que demonstrem uma união estável, ou conversas que demonstrem que não existia uma união estável, se esse filho conseguir de alguma forma, mas aparentemente ali todos os pré-requisitos da união estável estavam preenchidos. Doutor, acho que a gente está diante aqui de... óbvio, a gente estava até conversando há um tempo atrás sobre outros casos que se tornaram públicos, como o da Ana Hickman, enfim. A gente está acompanhando aqui duas narrativas, e eu acho que esse é o berço de uma disputa jurídica, acaba sendo duas narrativas sendo contadas, né? De um lado, a gente tem a Vilma querendo provar essa união que elas tiveram durante toda a vida e se colocando como uma pessoa responsável pelo inventário, pelo patrimônio da Gal. E do outro lado, a gente tem o filho, que completou 18 anos agora, e que está contestando não só o relacionamento da mãe, mas a pessoa dela, né? A índole da Vilma também. Você acha que as acusações... Enfim, a gente está falando aqui de provas e de processo e isso no âmbito judicial, mas você acha que, por exemplo, tanto as declarações que ela dá para a imprensa, quanto as afirmações que ele faz em relação ao comportamento dela ao longo dos anos, ele consiga caracterizar que a Vilma praticou assédio, praticou violência com a Gal durante esse relacionamento, e isso possa implicar judicialmente nessa decisão da herança? A forma de relacionamento de repente, que elas tiveram? Se ficasse comprovado um relacionamento abusivo, algo nesse sentido, né? Um relacionamento abusivo, é possível, dependendo de provas, de testemunhas, isso até seria possível, só que isso não afetaria em absolutamente nada em relação aos bens. Ela continuaria tendo direito, porque é como acontece, né, nos casos famosos aí, mesmo ex-marido que bate na mulher, ainda assim vai ter direito à divisão do patrimônio. Então, isso pode até ser comprovado, mas isso não afetaria em absolutamente nada em relação a essa divisão de patrimônio. Certo. A gente também fala bastante em relação às dívidas, né? Porque a gente estava comentando aqui que, enfim, as pessoas próximas acusaram ela de ter levado a Gal à falência, enfim. Em relação à herança, a gente conversou isso outras vezes também. Mas se o Gabriel assume esse lugar, ele também assume as dívidas, essa relação do patrimônio que fica para ele. Como é que fica essa divisão nesse sentido? Primeiro é assim, pega o patrimônio, todas as dívidas, o que sobrar depois que as dívidas foram pagas, que vai ser, de fato, essa herança. Então, as dívidas não vai ser transmitida diretamente para os herdeiros, mas quem paga essas dívidas é o patrimônio que tiver sobrado. Então, primeiro de tudo, as dívidas serão pagas para depois ver o que vai caber a cada herdeiro. Eu também vi na internet agora há pouco que a Gal tinha feito um testamento em 2019, parece. Não sei a data exata, mas fez um testamento deixando parte de sua fortuna para uma fundação com o intuito de formar músicos, cantores, e que ficaria sob a administração das primas. E aí elas entraram questionando por que esse testamento foi revogado. Na verdade, ele foi revogado em 2019. Dizendo que ela estava sob influência, que ela foi coagida. Só que essa é uma outra situação que vai ser dificílima de conseguir, porque para essa revogação que ela fez do testamento perder a validade, teria que ficar comprovado que ela estava fora do juízo perfeito ou com uma coação irresistível, que é muito difícil de provar hoje. Então, também é uma outra ação ali que, a princípio, eu não vejo nenhuma chance de sucesso. Questionar essa revogação do testamento. Porque você faz um testamento, se você revoga, ele perde completamente a validade. Então, ela teria esse direito. Isso só seria um ato considerado inválido se mostrasse que ela não estava, né, com seu juízo perfeito ou que ela foi fortemente coagida a fazer aquilo. E essa segunda opção de ser fortemente coagida é algo bem difícil de provar. Entendi. Olha, Miriane, também
estava conversando, né, com o Gabriel Perlini, ele disse que um dos 2 pontos, assim, que são curiosos também dentro do processo, perante ao espólio, que a gente estava falando aqui, é que o Gabriel pede que a Vilma faça a declaração correta de todo o patrimônio da artista, só que, ao mesmo tempo, na entrevista para o Fantástico, os 2 comentaram que ainda não tem totalmente a contabilidade do espólio total, ou seja, né, entre dívidas e patrimônio não tem essa contabilidade total, mas no processo o Gabriel pede para a Vilma dizer, ou seja, o inventário não estaria pronto ainda, né? E o segundo ponto seria que Vilma esclareça o sumiço de valores guardados por Gal em contas do exterior. Como que isso entra num inventário, num espólio? Como que entra essa situação de valores no exterior? Inclusive, a Gal teria apartamentos em Nova York, né? Sim. Eu não sei, não lembro agora se eles foram vendidos ou não. Foram vendidos e, né? Em relação aos impostos, ela tinha até receio de voltar aos Estados Unidos com medo de ser presa. Ela tinha já afirmado esse medo, esse receio. Como que fica essa situação? Como ficou a cargo da Vilma, né, ser a inventariante, é ela que precisa informar todos os bens. E como ficou caracterizada uma união estável, nesse momento ela também vai ser obrigada a informar os bens em nome dela, né, que a princípio ali existe uma união estável, e como advogado da outra parte, eu solicitaria a quebra do sigilo bancário dela todo, para averiguar se houve desvio, porque se em algum momento ela recebia coisas da Gal e passava por um terceiro, então eu faria uma análise muito minuciosa desse extrato bancário dela também, para ver se existia transferências constantes para um terceiro, transferências de valores altos, que tudo isso pode ser caracterizado uma fraude. Isso é o que eu recomendaria para qualquer cliente meu que existe alguma dúvida nesse sentido, que analise os extratos bancários da outra parte também. E existem meios de você fazer busca de bens em nome das pessoas, ali você pode pedir em cartório, pode pedir para o juiz, então você consegue, e eu acho que o fundamental ali para caracterizar uma possível fraude seria pegar uma quebra de sigilo bancário de muitos anos atrás para poder averiguar qualquer situação de fraude. Em relação a bens no exteriores, aí eles terão que ser discutidos no local onde eles se encontram. Aí vai ser aplicada a lei do local. O Brasil não é competente para falar sobre bens que estão em outros países. A não ser que se fosse um acordo, algo em acordo. Mas aí depois essa sentença seria homologada no estrangeiro. Agora, para dividir e falar que para quem vai ficar, o Brasil não seria competente. Aí vai ter que entrar no país onde se encontra cada bem. Agora, doutora, em relação à exumação do corpo, né, que ele também solicitou, como a Luísa tinha perguntado no começo, existe a possibilidade de ir para uma, óbvio, feita a exumação e comprovada que não seja a causa do óbito o infarto decorrência do câncer? Existe a possibilidade de esse processo ir para o criminal e isso modificar completamente a herança ali, a divisão do inventário, algo do tipo? Sim. Existe, se por acaso ficar constatado que foi algo diferente, algo criminoso, aí sim, aí vai correr um processo criminal, se por acaso ela for condenada, aí depois ela vai ser considerada indigna de receber essa herança. Aí seria o único caso em que ela não teria direito a receber herança, porque isso acontece quando um dos herdeiros atenta contra a vida ou realmente consegue matar a pessoa ali, né, causar um homicídio. Essa pessoa causadora, esse herdeiro, ele é considerado indigno e aí ele não vai ter direito à herança. Então, seria uma forma de existir uma verdadeira reviravolta, seria se acontecesse algo no criminal. Certo. Muito bem. Doutora, a gente sabe, a gente acompanha processos como o de inventário e a gente sabe que demora um tempo, né? Ainda mais quando a gente tem duas partes que tentam provar narrativas diferentes. A senhora acha que pode demorar muito tempo para que a gente chegue numa resolução final? Muito tempo, muito tempo, mas muito mesmo. Quando tem aí coisas de grande importância, né, questões importantes ali, muito tempo. Aí entram pessoas questionando o testamento, então isso assim, não tem fim. Coloca 20 anos aí, e aí o grande problema é que os bens vão se deteriorando, tudo que vai ser feito precisa prestar conta para o juiz, e aí a outra parte, às vezes, que não está na administração, começa a negar tudo, então aí os bens vão se deteriorando, o que existe de inventário, que eram verdadeiras fortunas, que viraram nada, vocês nem imaginam, é bem triste, mas realmente existe, parece uma maldição em cima de inventários ali, que o negócio não anda. Fica tudo parado, né, imóveis, tudo.
parado, Abandonado. deteriorando, pode ser alugado e tudo mais, mas aí isso vai depender muito de um consenso entre as partes, e normalmente eles não têm esse consenso, então não vão querer o valor que um oferece, vai achar que o outro tá levando vantagem, precisa fazer uma manutenção, o outro não aprova, porque acha que tá tendo alguma falcatrua, então aí a coisa vai degringolando. Ela tinha que ter feito, a Gal tinha que ter feito uma holding, deixado o patrimônio dela numa holding, colocando ali quem administraria, a forma que seria administrado, isso teria evitado muita briga, muita briga. A pessoa, quando ela tem um pouquinho mais de patrimônio, a holding, assim, é fundamental. Sem contar o imposto, né, que eles vão ter que pagar. Esse filho, pelo jeito, não tem uma renda, então muitas vezes você tem que acabar vendendo um bem a preço, assim, de banana para conseguir pagar o imposto. Então, deveria ter feito uma hold, mas agora já foi. Realmente, se não tiver consenso e esse inventário não vai ter, vai demorar muito. Agora, uma dúvida que me surgiu agora. O fato de quando a Gal ter morrido, o Gabriel era menor de idade, né? Ele tinha 17 anos. E agora a Vilma tem acusado, enfim, dele que ele está sendo ludibriado ali pela namorada mais velha e tal. Isso pode ser uma prova do tipo, o fato dele ter sido menor de idade quando ela morreu e agora que ele é maior de idade, ele ter colocado o processo para contestar a Vilma como herdeira, ela pode conseguir provar isso nesse sentido de que ele era menor de idade, agora ele está sendo influenciado por uma pessoa mais velha, enfim, esse jogo de que não seria a decisão dele, seria a decisão de uma pessoa terceira? Não negativamente para ele. Isso de falar que ele está sendo influenciado ou não, falar não prova nada. Então, mas o fato de antes ele ter dado uma opinião sendo menor, essa opinião dele não tem muita validade. Ele era, antes de 16 anos, totalmente incapaz, dos 16 aos 18, relativamente incapaz. Então, não é igual uma pessoa acima de 18, que tem a mesma, né, ele não é totalmente capaz para os atos da vida civil. Então, para ele é um ponto favorável, ele ter menos de 18 anos e agora ele querer realmente, não, sou maior de idade, posso falar por mim mesmo, não preciso estar representado por ninguém. Então isso faz todo sentido aí no argumento dele, porque antes ele teria que ser representado e agora não mais. Sim. E outra coisa, o fato das advogadas que estão acompanhando ele serem as advogadas que acompanharam a Gal a vida inteira, isso também é em benefício dele, no sentido jurídico, ou isso não faz diferença nenhuma? Por exemplo, como as advogadas acompanharam... Juridicamente falando, não, mas assim, isso dá uma credibilidade maior, digamos assim. Mas no papel nada vai alterar, mas a gente vê com olhos melhores, né? Se eram advogadas que acompanharam ela, pessoas que têm ligação com ele e agora estão juntos aí do filho, a gente vê com uma credibilidade maior, mas juridicamente falando não muda nada. Certo. Até acompanhar a adoção, né? Acompanhar a própria adoção dele, então é isso, acho que as advogadas vão trazer essa credibilidade, mas não vão... Um ponto curioso, temos ainda tempo? Claro, temos sim. Menina, um ponto curioso é que o Gabriel também ele pediu na entrevista, né, que ele deu no domingo, ele pede que fale onde estão outros tipos de bens. Então, por exemplo, joias, quadros, mas principalmente joias que ela teria usado em shows, teria usado em apresentações. E é que ele diz que ele viu ela usando direto essas joias. Já a Vilma alega que eram joias que foram emprestadas por figurinistas só para compor ali o cenário, para compor um show. Como que funciona essa questão de joias num espólio, como que funciona essa questão de joias dentro de uma herança? Olha, aí nesse caso eu acho que vai ficar facilmente comprovado, porque se ela falou que eram joias emprestadas, ele pode pedir para ouvir essas pessoas que teoricamente emprestaram. Se eles se negarem, aí já é um ponto negativo. Tem a foto dela usando a joia. Não tem nenhuma saída dessa joia de que foi vendida, nem nada disso. Então, presume-se que a joia existe. Então, vai ter um outro problema ali de um bem sonegado, que a partir do momento que você sonega, isso é uma pena aí do inventário. Quem está de inventariante, ele tem a obrigação ali de mostrar todos os bens. Se chegar ali no final do inventário e a pessoa não colocar todos os bens, ela sonegar bens de propósito, ela pode ter a pena dos sonegados, que fala que aí aquele bem que ela sonegou, ela vai perder o valor equivalente em relação a outra herança. Então, se ela sonegou R$1 milhão em joias, isso fica comprovado no final, isso vai ser descontado 1 milhão da parte que seria dela no inventário. Então, existe essa pena de sonegados, mas como é uma questão que um fala que tem, outro que não tem, vai muito da prova, se aquilo realmente era dela, mas acredito que uma prova testemunhal dessas pessoas que possivelmente emprestaram já vai resolver boa parte dessa situação.
Vamos lá. Ô, doutora, olha só, vamos fazer uma hipótese aqui. Eu sou uma pessoa muito famosa, um cantor muito famoso, e eu vou contratar a doutora Miriane para me defender num inventário no caso não, mas numa separação, algo do tipo. A senhora acha que esse jogo midiático de estar na imprensa, de estar nas redes sociais, falando sobre o processo, dando detalhes enfim, publicamente, o que a senhora faria? A senhora recomendaria, olha, fala menos, ou isso ajuda a narrativa? Qual é a sua visão sobre essa exposição midiática? Num processo de inventário, não, porque isso só tumultua, sabe? Eu acho que isso acaba tumultuando muito. É diferente, por exemplo, de uma mulher que está sofrendo lesão com patrimônio, igual alguns casos, né? Agora recente, Sim. Isso acaba fazendo com que, queira ou não, o judiciário são pessoas, os juízes são pessoas, os promotores são pessoas. Isso acaba gerando uma cobrança nesse judiciário, fazendo com que talvez essa mídia acabe influenciando um pouco aí para que a justiça seja feita. Agora, num processo de inventário, que já é algo extremamente demorado, eu acho que isso acaba atrapalhando. Mas nesse caso dele, especificamente, talvez se ele não tivesse ido na mídia, talvez qualquer voz dele ali no sentido de querer contestar isso, poderia realmente parecer que ele só mudou de ideia, digamos Sim. assim. Mas a partir do momento que ele fala os motivos, talvez isso possa servir ali para o judiciário, que é uma pessoa que está ali, um leve convencimento ali, mudar um pouco, mas normalmente atrapalha em casos assim, de inventário, por exemplo, que isso aí acaba não tendo fim, isso vai só complicando. Você vê no caso do inventário do Gugu também, todo aquele problema também de reconhecimento de união estável, né? Sim, então, também. parte da família tá de um lado, parte da família tá do outro, então tudo isso... E que a gente já tá vendo há anos aí e sem solução, Desde né? 2019, ali é um né? caso típico ali da união estável, que ela alega união estável, mas que eles não moravam juntos. Né? E que parece em defesa dela, que foi alegado isso, que o ato conjugal ali, o sexo, não é um pré-requisito da união estável. Então, a defesa dela alega isso. Ali também, tudo está parado hoje, né, por causa agora dessa alegação se tem uma união estável ou não, porque a questão em relação ao testamento já foi dirimida, que o que aconteceu lá que foi muito questionado do testamento, porque assim, no testamento você pode dispor de metade do seu patrimônio, certo. De metade, então você pode dispor metade para quem você quiser, quem tem herdeiros necessários, e a outra metade fica para os herdeiros necessários, então teoricamente você não poderia fazer isso por testamento. E o que o Gugu fez? Ele fez todo o planejamento sucessório dele nesse testamento, ele deixou a metade, a parte disponível para os filhos, e ele falou também no mesmo testamento sobre a parte disponível. Então, diferente do que muita gente pensa, o único questionamento ali naquele testamento foi se ele poderia falar da parte legítima ou não. Mas como no caso, a parte legítima ele estava deixando para os próprios herdeiros, 25% ele deixou para os sobrinhos. Sim. Então, não havia prejuízo dos herdeiros. Então, aí no final, o Supremo considerou que era válido. Mas é só por isso, porque no testamento fala que você pode deixar só a parte disponível. E ele fez a disponível e a legítima, mas ele fez a legítima para os próprios herdeiros. Então, essa foi a grande discussão. Mas agora ficou claro ali que ele pôde fazer isso porque não havia prejuízo para os herdeiros. E aí agora fica pendente essa questão do reconhecimento da união estável ou não. Se ficar reconhecido, aí sim esse testamento vai ser todo reorganizado. Muito bem. Doutora, então pelo que a senhora está falando, a gente vai conversar muito sobre esse caso Gal Costa ainda. Infelizmente, a gente vai ter que falar muito sobre isso porque é uma coisa que vai levar bastante tempo, né? E muito obrigado por atender a gente vai continuar acompanhando esse caso por aqui. Você que quiser acompanhar a doutora Miriane nas redes sociais, bom, não precisa nem falar, a doutora Miriane é um sucesso nas redes sociais, tira muitas dúvidas, ajuda muita gente que tem dúvidas sobre, principalmente nessa área do direito da família, que todo mundo fica muito em dúvidas, inventário, divórcio, violências que acabam acontecendo dentro dessas relações, enfim. Sigam a doutora Miriane nas redes sociais, ela faz esse trabalho muito dedicado nas redes sociais dela, dra.mirianeferreira no Instagram. Doutora, obrigado por atender a gente, viu? Eu agradeço o convite. Precisando, eu estou à disposição.